importante entendermos que as empresas, elas se ramificam dentro de um organograma de cargos e funções, né, dentro desses departamentos. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então, sejam todos muito bem-vindos. Gente, dia sexta-feira, 13 horas, sempre o nosso encontro marcado para mais um episódio do podcast, né, gente? Hoje vamos falar sobre como entender o negócio do seu cliente te faz um tributarista valorizado. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista de inteligência de negócios valorizado, para te ajudar a chegar nos seus primeiros R$10 mil por mês. Eu sou a Wendy Prado. E eu sou a Letícia Amaral. E o tema do episódio de hoje, episódio 39, é: entenda o negócio do seu cliente e seja um tributarista valorizado. Isso aí, pessoal, isso aí. Então, olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Estão aqui nossos diamantes em constante lapidação. E, gente, antes de eu passar aí o bastão da condução do episódio de hoje para o Wendy, eu quero, é lógico, antes apresentar a Wendy, né, gente? Normalmente vocês estão acostumados a ouvir esse podcast ou a acompanhar esse podcast ao vivo com a dobradinha das Letícias, né? Sempre a Letícia Silva e a Letícia Amaral. Mas hoje a pauta da Lelê apertou. Tem muita coisa boa saindo do forno e a Lelê não pôde estar conosco hoje, mas daí eu aproveitei a oportunidade para apresentar a vocês a nossa mais nova integrante do time do IBPT Educação. E já coloquei para ela um desafio, já coloquei ela na linha de fogo, no bom sentido, para que ela fosse hoje a nossa hostess aqui do episódio do podcast para vocês. Então, senhoras e senhores, diamantes no meu coração, com vocês a nossa querida Wendy Prado. Wendy, por gentileza, se apresente aí à nossa audiência, aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes. Olá, diamantes! Como a doutora falou, eu sou a Wendy Prado, sou a mais nova integrante do time do IPPT, sou bacharel em Direito, me formei recentemente e tive a oportunidade agora de iniciar meu trabalho com a doutora Letícia, porque, assim como os nossos espectadores, eu quero ser uma tributarista valorizada e resolvi entrar para o time de marketing, porque eu adoro tributário, eu amo tributário e eu amo marketing, então nada melhor como juntar essas duas coisas e a oportunidade de trabalhar no IBPT. Contando um pouquinho da minha história, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, mas eu sou de São Paulo. Com sotaque de gaúcha. Com sotaque de gaúcho. Tá? Só às vezes que sai um meu irmão, assim, por ser de São Paulo. Então, é uma mistura muito louca. E me formei recentemente, né? Cursei os 5 anos do Direito. Encontrei o tributário da minha vida em 2019, porque eu sou apaixonada por educação fiscal. Desde que tive a oportunidade de ter a aula na faculdade, eu resolvi estudar sobre tributário, e foi também nessa oportunidade que eu conheci o IBPT, por ser referência nessa área, né? Então, hoje o tema do podcast é muito legal, acho muito importante a gente debater sobre negócios, independente se você tem um negócio ou não, porque, né, estamos sempre negociando na nossa vida. Então, vai ser uma honra poder participar junto com ela nesse episódio. Espero que vocês gostem e aproveitem.
Então, é isso aí, gente. Vamos dar uma salva de palmas à Wendy. A Wendy vem, mas ela vem, gente, para focar em algo muito importante aí, vem para focar no sucesso do aluno do EBPT Educação. Então, a partir de agora, para quem já é nosso aluno diamante, vocês esperem que vocês vão passar a receber contato da Wendy. O pessoal está sempre acostumado a falar com o Marcos, né? Que atende muito bem os nossos alunos, mas a Wendy vem para reforçar aí também o time, visando aí o sucesso dos nossos alunos, porque a gente está querendo realmente fazer muito, estamos já executando muitas benfeitorias aqui dentro do BPT Educação, sempre visando a entregar o melhor aos nossos queridos alunos. Então é isso, Wendy. Seja bem-vinda oficialmente. Obrigada. Aqui, oficialmente ao vivo, né? Para todos. Ao vivo, assim que é bom. Mas bora lá, né? Vamos falar de negócios, Wendy? Vamos falar de negócios. Vamos falar de negócios. E para começar, né? Nosso primeiro tema, nossa primeira pergunta, o que os negócios têm a ver com tributário? Né? Qual é a relação entre as duas áreas? Por que é importante eu saber de negócios sendo um tributarista? E, além disso, como um tributarista é valorizado? Então, vamos lá, gente. Sempre gostamos de começar aqui o nosso episódio do podcast nivelando conhecimento, né? Então, vocês podem ter caído aqui. Podcast Tributarista do Futuro. Num episódio em que a gente fala de entenda o negócio do seu cliente e seja um tributarista valorizado. Então, sim, qual que é o contexto, né? Qual que é a relação entre negócio e o tributário? A realidade, gente, é que nós respiramos negócios, né? Sejamos nós donos de negócios, empresários, empreendedores ou não. Porque tudo ao longo da nossa vida se traduz em algum tipo de negociação que estamos fazendo, certo? A gente vai comprar uma água, a gente está realizando um negócio, a gente vai na academia se exercitar, a gente está realizando um negócio, a gente vai contratar um colaborador, estamos realizando um negócio. E olha só, tudo, quando a gente pensa em negócio, tem lá o tributário, tem um tributo envolvido naquela relação negocial, ok? E é claro que a gente está vivenciando aí um contexto de novos negócios, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do nosso podcast de hoje, em que muita coisa ainda não está regulada no campo, né, do ponto de vista tributário. E essa é a função, né, quando a gente traz, assim, no âmbito do direito, né, o direito que vem regular a vida em sociedade, vem regular os fatos. No campo do direito tributário é a mesma coisa, tem muitos negócios que nascem sem uma regulamentação tributária, mas que ao longo do tempo, como esses negócios passam a fazer parte, né, do mundo, da vida em sociedade, a legislação tributária vem lá e vem regulamentar, do ponto de vista tributário, aquele negócio. Então, o fato é que nós respiramos negócios, né? E onde que está o tributarista valorizado em tudo isso? O tributarista valorizado, ele precisa entender, porque se ele vai estar olhando o negócio e a implicação do tributário naquele negócio, como que ele vai ser um tributarista valorizado, um tributarista que se preze se ele não entender de negócios? Então, é por isso que a gente trouxe esse tema como importante aí dentro da jornada do tributarista do futuro, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Verdade, mesmo que a gente não seja dono de um negócio, nós estamos constantemente realizando negócios, como a doutora Letícia comentou ao longo dos nossos dias, né? O fato de eu estar aqui hoje como integrante do time foi de uma negociação, inclusive, né? Foi preciso ser feita uma negociação para se chegar a isso, né? Sim, a gente negocia, né? Então, quando a gente vai contratar alguém ou quando nós vamos conseguir um emprego, a gente está fazendo uma negociação, assinamos um contrato, né? O contrato que também ele formaliza aquele negócio realizado. Então, como vocês podem ver, tudo, né? Tudo que a gente faz ao longo da nossa vida gira em torno de negócios, tá? A sociedade gira em torno de negócios, né? Então,
É por isso, gente, sabe, né? E agora vamos entrar aqui na nossa aba, então, Wendy, sabe? Porque especialmente o tributarista valorizado precisa entender de negócios? Nos conte, doutora. Porque olha só, gente, quem ouve os nossos episódios do podcast tem lá uma vinheta no começo desse episódio. Cada episódio do podcast tem a mesma vinheta. Por quê? Porque para ser um tributarista valorizado, nessa concepção que eu trato aqui com vocês, que eu trato no podcast, sempre saliento 3 pilares que formam esse tributarista. Um é a técnica tributária, impecável, tem que ter um profundo alicerce, né, do ponto de vista técnico da tributação. 2 é o conhecimento de inteligência de negócios com o uso de tecnologia. E 3, clientes. Então, gente, como que a gente não vai falar de negócios se a gente está lidando aí com um tributarista de inteligência de negócios? Não é verdade, Wendy? É verdade. Ficou bem claro, então, que um tributarista do futuro, que também é o nome do perfil da doutora, no Instagram e no YouTube, atua diretamente para clientes pessoa jurídica, certo? E como pessoa jurídica, eles são propriamente um negócio. Isso mesmo, isso mesmo. O tributarista de inteligência de negócios, ele tem como cliente uma pessoa jurídica, um negócio, né? Então, é por isso que a gente está aqui falando de negócios. Tá, então, entendido isso, o que seria propriamente conhecer o negócio do cliente? Como que o nosso tributarista valorizado pode conhecer o negócio? Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro de tudo, é importante entender coisas fundamentais que giram em torno de negócios, tá? Como, por exemplo, saber as diversas modalidades de sociedades, né? Então, para que uma pessoa jurídica nasça, ela tem uma personalidade jurídica, certo? Ela tem um tipo societário. Então, o primeiro ponto de partida é entender esses diferentes tipos societários que existem. E existem tipos societários mais comuns, como, por exemplo, a sociedade limitada, como, por exemplo, a sociedade por ações, chamada SA, como atualmente, né, a chamada sociedade unipessoal, né, ou a sociedade, ou a EIRELI, que também, há tempo atrás, estava mais em voga, né, hoje perdeu um pouquinho, mas a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, e alguns outros tipos societários, como, por exemplo, a sociedade em conta de participação, né, que em algumas situações ela se torna estratégica também do ponto de vista tributário, né, a sociedade de propósito específico, e por aí vai. Então, o primeiro ponto de partida é entendermos que cada negócio ele tem um tipo societário, né, que faz com que, uma vez que ele nasça no mundo jurídico, ele receba uma personalidade jurídica e, consequentemente, uma personalidade fiscal ou uma personalidade tributária que se concretiza com um CNPJ, certo? O cadastro que ele faz, Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, ok? Segundo ponto, para a gente começar a entender sobre negócios, né, e aí a gente tem que ir a fundo, entender quais são as nuances de cada um desses tipos societários, entender isso muito bem, vai tornar o profissional mais qualificado, tá? E o segundo passo é entender que cada empresa, ela é formada de pessoas, certo? Então, o fato de existir um CNPJ é algo criado pelo direito, pela lei, né? Algo fictício. Mas o que forma propriamente uma empresa são pessoas, tanto que eu vim falando para vocês, né? Por mais que a gente atue para pessoas jurídicas, nós somos pessoas nos relacionando com outras pessoas. Então, gente, segundo ponto, uma vez, como eu falei, as empresas são formadas de pessoas, tá? E cada pessoa dentro de uma empresa, e eu vou falar empresa no sentido lato, tá? Porque não necessariamente um CNPJ, ele é uma empresa, né? A gente tem tipos societários aí que, como, por exemplo, a sociedade simples, que não é propriamente uma empresa, né? As entidades de fins não econômicos, que não são propriamente empresas.
mas todas são CNPJs. Independentemente disso, no interior dessas empresas, eu vou falar sentido lato, só me entendam aí que eu não estou usando tanto do tecnicismo, mas só para ficar mais claro. Quando a gente está falando de uma empresa, essas pessoas dentro da empresa, elas ocupam funções e responsabilidades distintas, certo? Quais são os principais órgãos, departamentos das empresas? Isso é importante que a gente entenda também, como que se dá a hierarquia dessas empresas. Então, vamos pensar que nós temos, quem que ocupa a maior hierarquia dentro de uma empresa? Os donos, os sócios dessa empresa, certo? Quando a gente vai para uma estrutura de uma sociedade por ações, muitas pessoas chamam de sociedade anônima, mas o termo, denominação correta pela lei da sociedade por ações, as chamadas SAs, elas são compostas de um conselho de administração, né, que é o departamento de maior hierarquia dentro dessas empresas. Mas, enfim, a gente tem graus ali, né, temos hierarquias. Então, a gente tem ali a máxima hierarquia, vamos pensar o dono, tá? O dono da empresa. Aí você tem abaixo do dono, você tem diretorias, certo? Você tem diretores. E aí tem empresas que departamentalizam, né, essas diretorias de diversas formas. A gente está com um cliente que ele tem um diretor que ele é como que ele chama? É o CCO. Sabe o que é o CCO, Andy? CCO é Chief Curiosity Officer. Então, sim, um termo novo. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, o que é o tal do Curiosity, né? Mas aí, então, as empresas denominam os diretores, e quando você vem lá, o CEO, né, o Chief Executive Officer, são todos os diretores, né, os officers, né, do termo em inglês. Mas aí, cada empresa departamentaliza da sua forma. Normalmente, nós temos o quê? Um diretor administrativo, um diretor financeiro, né, um diretor que nem sempre é o diretor, pode ser um gerente, mas que vai se encarregar das pessoas, no caso, recursos humanos, desenvolvimento, o chamado departamento, né, o departamento humano organizacional, é o DHO. Nós temos marketing, né, o diretor de marketing, que às vezes é o próprio diretor comercial, que ele tem dentro da sua aba a parte comercial e de marketing. Então, esses são os diretores. É importante a gente entender como que as empresas, elas funcionam, isso sempre está espelhado num organograma, né, organograma de departamentos, né, e pessoas que ocupam esses departamentos com as suas respectivas funções ou responsabilidades. E aí a gente tem empresa que tem lá, sempre dentro da aba administrativa, né, tem ramificações dentro dessa aba administrativa, dentro da aba financeira tem ramificações, dentro da aba do marketing, do comercial, existem ramificações, e assim por diante, né? Aí você tem, daí que você vai com o objeto final daquela empresa, então se é uma indústria, daí você vai ter departamentos relacionados à parte industrial, se é uma prestadora de serviço, por exemplo, escritório de advocacia, né, escritório de advocacia, você tem o jurídico ali, os advogados que estão na linha de frente, o corpo técnico. Então, é importante entendermos que as empresas, elas se ramificam dentro de um organograma de cargos e funções, né, dentro desses departamentos. Então, isso é muito importante a gente saber como que funciona. E cada empresa vai ter a sua realidade, a sua forma de se organizar, tá? Então, isso é muito importante também que se saiba. E aí, gente, uma coisa fundamental que vai nos diferenciar como tributaristas é justamente a gente, primeiro, entender isso, entender que não necessariamente, ou vou até remodelar a minha fala, entender que o nosso interlocutor, com quem a gente vai estar se relacionando no interior dessas pessoas jurídicas, que, como eu disse, são formadas de pessoas, né, eles não entendem o nosso tecnicismo. Então, por mais que a gente tenha que ter uma técnica muito boa, né, impecável,
a gente, na hora que vai se comunicar, que vamos nos comunicar com esses nossos interlocutores, com essas pessoas dentro das pessoas jurídicas que são nossos clientes, nós precisamos falar a língua delas. E normalmente essa é uma língua mais de business, de dia a dia, principalmente se a gente está falando com os donos da empresa, com os empresários, ou com os diretores financeiros, os chamados CFOs, né? Ou com os CEOs. Então, a gente precisa, que são os diretores presidentes, né, que ocupam ali o cargo máximo da administração da empresa, então a gente precisa entender que eles não conhecem o nosso linguajar técnico, mas nós, para sermos valorizados por eles, a gente precisa se comunicar na língua deles, que é uma linguagem business, é uma linguagem dos negócios. E aí eu vou indicar para vocês, caso vocês não tenham acompanhado, eu fiz alguns episódios aqui dentro dos nossos episódios do podcast em que a gente fala justamente sobre a parte da inteligência de negócios e sobre toda essa jornada do cliente, como é importante, quais são os termos que a gente precisa conhecer para se relacionar e para falar a língua do nosso cliente. Então, eu convido vocês depois para vocês visitarem ou revisitarem os episódios 6 a 8 do nosso podcast, em que eu trago essa trilogia da jornada do cliente, e o episódio 9, em que eu falo propriamente de inteligência de negócios, tá bom? Então, fica aí já a dica para vocês, ok? E, por fim, gente, é muito importante para a gente conhecer esse mundão aí dos negócios, entendermos as modelagens de negócio. O que é um modelo de negócios? O que é um plano de negócios? Tá? Por que isso é fundamental a gente entender? Muitas vezes, o nosso cliente, quando ele vai nos trazer um desafio, a gente, para que resolva aquele desafio do ponto de vista tributário, a gente precisa entender o modelo do negócio daquele cliente. E esse modelo, ele normalmente está no plano de negócios, tá? Está no chamado business plan ou business model. E muitas empresas, principalmente as empresas mais relacionadas à nova economia, as empresas mais digitais, mais tecnológicas, elas têm o seu próprio canvas de modelo de negócios. Eu já falei sobre isso aqui também, inclusive, tem um episódio que eu falo de canvas aqui. Não propriamente, não só do canvas do ponto de vista do modelo de negócio, mas eu também trago um modelo de canvas tributário, mas aqui o canvas, ele é o espelho desse modelo de negócios. Nesse canvas, a empresa vai colocar lá qual que é a missão dela, a chamada missão, visão e valores, né? Muitas empresas hoje em dia não falam mais de missão, visão e valores, mas falam de propósito, falam de qual que é a missão estratégica delas, qual que é o diferencial, por que elas se diferenciam dos seus concorrentes, quais são os canais de comunicação dela, quais são os canais de vendas dela, o que ela vende, né, ou que serviço ela presta. Então, num plano de negócios, chamado business plan, tudo isso é muito bem definido. Quais são as metas financeiras, como que essa empresa quer ser vista dentro do mercado que ela atua, qual é esse mercado que ela atua, qual é o tamanho desse mercado que ela atua. Então, isso é muito importante, né? Onde que ela quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos? Isso é a visão dela, né? Então, tudo isso é muito importante, que a gente, primeiro, entenda esses conceitos, tá, gente? Esses conceitos. Então, eu sempre indico para vocês o podcast do Resumo Cast, que são os resumos de livros. Tem um livro que chama Business Model Canvas. Tá? Então, é um episódio bem interessante, que eu até indico para vocês que ouçam quando vocês puderem, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão das modelagens de negócios. Tem um outro livro muito, muito legal que a gente adquiriu agora, recente, que é o livro do João Kepler, um livro sobre gestão rápida de negócios. O João Kepler, gente, ele é o sócio fundador da Bossa Nova Investimentos, e ele investe muito em startups. E ele escreveu esse livro trazendo diversas ferramentas que fazem com que a gestão das empresas seja mais ágil. Então, é um livro bem bacana, também está lá no Resumo Cast, também, se vocês quiserem acompanhar o resumo desse livro, mas o livro em si é muito legal. Então, a gente entender toda essa questão
de como que é a organização interna da empresa, qual que é o plano de negócios que ela adota e como que é a gestão dessa empresa, de forma que a gente consiga se comunicar com o nosso cliente, pessoa jurídica, mas que na verdade a gente está se comunicando com as pessoas físicas no interior dessa pessoa jurídica, vai nos fazer, sim, sermos profissionais diferenciados no mercado. E aí, Wendy, ficou claro um pouquinho? Deu para abrir um pouquinho aí a mente? Como que ficou? Nossa, eu achei incrível, porque eu quero ser uma tributarista, né? Eu estou caminhando para isso, e tudo que foi falado aqui é completamente diferente do que a visão tradicional de mundo sobre o tributarista, né? Sobre a função, sobre a pessoa. Então, eu que pretendo, né, desde o pontapé inicial lá, 5 anos atrás, escutando isso, é incrível, porque tu consegue te valorizar, né, ser um tributarista valorizado, e principalmente te alavancar a tua carreira se tu tem essa percepção de mundo sobre negócios. Então, é realmente incrível. Principalmente que a gente vê essa diferença entre o tributarista diamante, que é o que nós trazemos aqui pelo IBPT, e o medíocre, né? O que está acostumado com as suas funções de vida sem essa realização, né? Sem essa percepção de negócios. Eu costumo falar que o medíocre é o mediano, tá, gente? Não me levem a mal, não é nenhum xingamento, mas é aquele profissional médio. Aquele profissional que normalmente é o tributarista que está acostumado ali ao seu mundinho técnico tributário, que vai falar com o cliente com a sua linguagem rebuscada e que não vai entender a importância efetiva do trabalho dele na vida, do negócio do cliente dele. Então, por isso que eu falo, esse é o profissional medíocre. Mas o que mais é fundamental que o profissional que quer ser um tributarista valorizado saiba em termos do negócio do cliente? O que mais? Vamos lá. Eu falei de algumas coisas gerais, certo? De algumas coisas que são totalmente importantes para a gente entender de negócios. Claro que nesse tempo que a gente tem do podcast eu não consigo, né? Eu não consigo detalhar tudo, mas já dei algumas dicas importantes para vocês também buscarem mais informações relacionadas a esse mundo dos negócios. Mas o que é fundamental, e o que eu vejo que, na verdade, eu senti na pele, tá? Eu tô falando que eu vejo porque eu passei por isso. É que o tributarista, ele dificilmente consegue desenvolver uma mentalidade empreendedora. Isso faz com que ele tenha muita dificuldade, mais dificuldade ainda, de entender o negócio do cliente dele. Por quê? Porque o mundo nos forma, né? Se a pessoa vai lá, o tradicional, esse mundinho aí que vai formar o tributarista, ele não vai formar o tributarista para atender o negócio. Ele vai lá ensinar a técnica tributária e só. Não vai além disso, não vai explicar qual que é a relação daquilo com o contexto do negócio do cliente dele, né? Então, desenvolver essa mentalidade empreendedora, no sentido de você se colocar na pele do seu cliente e olhar o quão importante o trabalho que ele está requisitando de você, ou o trabalho que você vai desenvolver para ele é estratégico para o negócio dele, vai com certeza te diferenciar da multidão. Porque, como eu falei, a maior parte dos profissionais da área tributária não estão nem aí para o que efetivamente aquilo vai levar para o negócio do cliente. Ele simplesmente está ali preocupado, eu fui contratado para fazer uma defesa do auto de infração, beleza, vou fazer a defesa do auto de infração. E não conversa com o cliente, poxa, mas o que chegou nessa autuação? Por quê? Como que vocês estavam operando para levar essa situação? Quem que te orientou? Houve uma orientação? Não houve? Isso é algo reincidente? Foi só esse caso? Ainda está acontecendo? Será que vão vir outros autos de infração? Como que a gente vai poder olhar esse auto de infração no sentido de tratar a melhor defesa para ele? Vale a pena defender? Não vale?
Então, são situações que, se você não desenvolve essa mentalidade empreendedora, no sentido, primeiro, de entender o mundo dos negócios, segundo, entender o seu papel no negócio do seu cliente, a importância dele, vestindo a camisa do seu cliente, dificilmente você vai conseguir ser valorizado por esse cliente. Porque a gente fala que, para ser valorizado, o cliente tem que te ver, o cliente tem que enxergar valor em você. Se você está levando algo de valor, você tem que fazer o seu cliente enxergar esse valor em você. E por que eu chamo de diamante? Eu gosto sempre de falar, por que eu chamo de diamante? Porque o diamante é algo raro, altamente valorizado, assim como o tributarista de inteligência de negócios. Algo raro, altamente valorizado, certo? Então, a partir desse ponto de desenvolver a mentalidade empreendedora, que passa por esses outros níveis de consciência que eu abordei anteriormente, também vai ser fundamental. E, além disso, gente, entender que cada negócio está dentro de um mercado, tá? Está dentro de um mercado, vai fazer com que você entenda qual é o nicho de atuação daquele cliente. Qual que é o tamanho do mercado? Então, vamos pensar. Eu sempre falo para vocês, vocês querem produzir conteúdo nas redes sociais para atrair clientes? Foca no nicho, segmenta no nicho. O que eu falo segmenta no nicho? Para você conseguir desenvolver conhecimento sobre aquele específico negócio, porque cada nicho de mercado é diferente do outro. E é impossível a gente saber tudo de tudo. Então, quando a gente consegue entender um nicho, a gente vai conseguir entender qual que é o tamanho daquele mercado, daquele nicho, a gente vai conseguir ter mais facilidade de chegar para o cliente e falar qual que é a tua fatia, a fatia do teu negócio dentro desse mercado. E aí, voltem lá para o episódio 9, eu falei sobre isso, falei sobre market size e market share. São termos fundamentais na nossa linguagem de negócios, ok? E aí você vai cada vez mais entendendo dos nichos. Poxa, qual que é a principal característica desse nicho? Tá? Eu conheço muito o nicho portuário, porque eu tenho muitos clientes na área portuária. Eu conheço muito o nicho de negócios digitais, porque eu sou empreendedora desse nicho, porque eu tenho clientes desse nicho. Eu entendo muito do nicho de tecnologia, de novos negócios, da nova economia relacionados à tecnologia. Por quê? Porque é um tema que eu gosto, que eu estudo, que eu atraio clientes, certo? E até porque temos empresas dentro do grupo de BPT relacionadas à tecnologia, como o empresômetro. Então, você entender desses nichos, entender que cada nicho tem a sua realidade, tá? Vai te fazer atrair mais clientes daquele nicho, porque você vai conseguir cada vez mais falar de acordo com a linguagem daquele nicho, tá? E isso atrai, isso gera conexão, isso te torna mais requisitado, consequentemente mais valorizado, ok? Então, são várias coisas que são importantes que a gente entenda quando a gente vai falar de, você precisa entender o negócio do seu cliente. E passa por tudo isso que eu falei aqui. Que mais, Wendy? Que mais? Eu estava aqui ouvindo, e eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que esse é o ponto que nós que estamos aqui, todos os nossos espectadores, queremos chegar, né? Essa valorização. Mas como exemplificar isso na prática? Como que nós podemos, no nosso dia a dia, né? Quais são as ferramentas que leva o profissional a ser um tributarista valorizado? Então, primeiro ponto é, a partir do momento que a gente começa a entender que, para sermos valorizados, o nosso potencial cliente é uma pessoa jurídica, ele faz parte do mundo business, e que a gente vai começar a entender mais desse mundo business, né, entender todos
tudo que rodeia, né, a linguagem desse mundo business, quais são os principais indicativos que as empresas se utilizam para mensurar os seus resultados. Eu falei muito sobre isso também nos episódios da jornada do cliente, né, quando eu falei sobre CAC, sobre ROI, sobre diversos outros termos relacionados aos chamados KPIs, né, aos indicadores, aos mecanismos que indicam os resultados, o nível de eficiência desses negócios. Então, quando você começa a entender isso e contextualizar isso com a parte tributária, e aí você vai usar isso no seu discurso, seja no teu discurso da tua roda de amigos, da reunião com potenciais clientes, do conteúdo que você vai produzir para o seu blog, para o seu perfil de rede social, isso vai fazer toda a diferença na forma com que esse potencial cliente, ou o teu próprio cliente, que eu digo, o nosso cliente, ele, uma vez cliente, ele sempre cliente, né, sempre a gente vai levar novas oportunidades para ele, então isso vai realmente impactar na forma como ele vai se conectar a você, tá? Na hora que você vai para uma reunião de prospecção, por exemplo, você entender esse contexto, pesquisar, mapear o negócio do potencial cliente antes, chegar com dados, chegar com informações. Claro que a gente está falando aqui de negócios, né? Então, chegar com informações sobre o negócio do seu cliente e colocar isso no seu discurso de prospecção também vai mostrar que você é um profissional diferenciado. Porque, como eu digo, normalmente, tributaristas, eles usam um linguajar muito técnico, né? Então, é aquela coisa, não vou falar com você, deixa eu chamar meu jurídico aqui, deixa eu chamar meu contador, porque daí vocês se entendem. Não, gente. Vocês têm que se entender com quem vai te contratar, certo? Então, você tem que gerar formas de se conectar com quem vai te contratar. E também, depois que você foi contratado, entender sobre negócios também vai fazer a diferença na entrega dos serviços. Por quê? Vamos pensar. Fazer planejamento tributário. Como que a gente faz planejamento tributário sem entender as nuances do negócio do nosso cliente? Como que a gente vai fazer, vamos pensar que a gente está ali olhando para fazer uma revisão fiscal. E dentro dessa revisão fiscal, eu quero ver se meu cliente está tomando crédito de tudo que a legislação permite que ele tome crédito. Como que eu vou saber se determinados itens que a legislação referencia como possíveis de tomada de crédito, no ponto de vista tributário, eles estão totalmente relacionados à realidade daquele cliente? Exemplo, conceito de insumos para PIS e para COFINS. Como que você vai saber se um determinado item pode ser considerado insumo se você não conhece a realidade do seu cliente? Se você não entende. E muitas vezes você precisa estar lá, se é uma fábrica, por exemplo, né, uma indústria, uma fábrica, às vezes é importante você visitar, né, se o teu cliente, ele presta algum tipo de serviço bem específico, mas é importante você estar lá dentro da empresa para entender como que funciona, tá? Então, quanto mais informações você tiver a respeito da realidade daquele cliente em si, para o qual você vai prestar serviço, melhor vai ser o serviço prestado. Primeiro, por conta do mindset empreendedor, você vai entender exatamente onde que o teu cliente está vendo importância, e aí você vai fazer a diferença ali. Você vai conseguir fazer operações de planejamento tributário muito mais bem estruturadas, porque lembre-se, planejamento tributário, ele passa por um olhar muito detalhado do negócio do cliente, para identificação de oportunidades. Planejamento tributário que se preze não tem receita de bolo, não é pronto. Você tem que fazer de acordo com a realidade do cliente, com o teu conhecimento técnico da legislação tributária, tá? Muitas vezes, para você operacionalizar um planejamento tributário, você precisa mexer na modelagem de negócio do teu cliente. E para que isso se torne algo relevante, algo que realmente leve um resultado para o seu cliente, você precisa entender se mexer na modelagem do negócio dele não vai trazer outros reflexos que, de repente, não vão ser tão vantajosos, que, de repente, vão trazer custos adicionais, que, de repente, vão minimizar a carga tributária de um tributo e maximizar de outro. Então, tudo isso passa pelo conhecimento profundo do negócio do cliente.
Se você vai prestar serviço de governança tributária, como que você vai fazer isso sem você entender o organograma da empresa? Porque para você implementar a governança, você vai ter que mexer na estrutura daquele negócio. De repente, você vai ter que melhorar o organograma daquela empresa. Isso faz parte do serviço de governança tributária. Você vai prestar uma consultoria de mercado com base em dados tributários. Como que você não vai saber qual que é o tamanho do mercado? Você vai precisar entender o negócio daquele cliente para você mensurar o mercado, para você poder olhar para os dados tributários que aquela empresa produz e comparar com os dados que estão aí disponíveis de forma pública para você fazer seus estudos, para você poder prestar uma consultoria de mercado, tá? Com base em dados tributários, ok? E aí, tudo isso você só vai fazer com excelência, de forma que o teu cliente te enxergue, te valorize, se você tiver conhecimento do negócio dele, se você entender o negócio dele. Então, é isso, Andy. Não sei se me fiz clara aqui, mas eu quis trazer alguns exemplos relacionados aos nossos serviços de alto valor agregado, né? São os 4 serviços que eu sempre ensino, os 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro. E todos eles, gente, só vão ser prestados com excelência se você conhecer profundamente o negócio do seu cliente. Pois é, eu acho que entender sobre o negócio do cliente é tão essencial quanto tu entender a técnica tributária, né? Eu acho que se a gente der a devida valorização para essa percepção, o atendimento vai ser 1000 vezes melhor, e atendimento é a base de um serviço bem prestado, né? Então, eu acho que ficou super claro para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Já pode deixar as suas dúvidas, né, que logo serão respondidas. Quem tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no chat do YouTube. E qual seria a dica de diamante que você daria para quem quer realmente entender mais sobre esse mundo de negócios? Bom, eu já dei algumas dicas aqui, mas eu sempre gosto de indicar para vocês outros podcasts, tá? Existem muitos podcasts de negócios, como o podcast da Infomoney, que é um podcast muito bom. Cada episódio é com um empresário, um grande empresário, trazendo aí a história do negócio dele e como que ele chegou onde ele está hoje. Então, entender como funciona a cabeça dos grandes empresários é uma dica fundamental. Existem outros podcasts que eu ouço, que eu gosto de indicar, que é o podcast dos sócios, que hoje está o top 1 aí do ranking de podcasts de negócios, o próprio podcast do Primo Rico, do Thiago Nigro, do Caio Carneiro, que é um podcast que sempre está com convidados aí, diversos empresários falando dos negócios deles. Então, são conteúdos que nos enriquecem o nosso repertório. E também, gente, olha só, tem tanto conteúdo bom na internet, então você vai seguir perfil de rede social, não segue só perfil de tributarista, tá? Claro que é bom, é lógico, vocês estão se formando como tributaristas, mas sigam também perfis de empresários, tá? Sigam o perfil do Flávio Augusto, do Geração de Valor, sigam o perfil do... Ai, gente, esqueci o nome dele, mas é do Real Empreendedor Flores, esqueci o nome dele. Mas o perfil dele do Instagram é o Real Empreendedor. Enfim, gente, tem muita gente boa aí, com conteúdo bom na internet relacionado a negócios, vai também dar uma expandida na cabeça de vocês. E claro que se vocês querem unir o melhor dos dois mundos, né, vocês querem unir o tributário com o mundo dos negócios, mergulhem sempre fundo nos nossos conteúdos, no conteúdo aqui do canal do YouTube, do BPT Educação, meu canal Tributarista do Futuro, também aqui no podcast, mergulhem em todos os episódios, que eu sempre gosto de trazer os dois lados. E, claro, toda a trilha do BPT Educação, que começa pela formação de tributarista do futuro, sempre une esses dois mundos, que são fundamentais. Então, quanto mais você vai adentrando na trilha, mais você vai vendo essa interconexão e mais vai ficando familiarizado, né, com o mundo dos negócios aliado ao mundo da tributação. Tá bom? Vamos ver se tem perguntas, gente? Eu não sei se temos perguntas aqui. Ele quer saber. Betoni. Deixa eu ver, se tem alguma pergunta aqui no Instagram, gente, mandem, tá? Mandem aí. Quer ler a pergunta do Fiscal Betoni aí, Wendy?
Claro, boa tarde. Hoje descobri este canal e também no Instagram. Se pode falar um pouco sobre o nosso curso do Tributarista do Futuro, formação. Posso sim. Olha só, Formação de Tributarista do Futuro é o curso que é o único curso que a gente tem hoje disponível no Brasil de formação do profissional do absoluto zero, tá? E algo que eu sempre falo aqui para vocês, normalmente quem busca o mundo tributário ou já é contador, ou já é advogado, ou já é bacharel, pelo menos, porque teve contato com isso durante a faculdade. Mas hoje, para ser tributarista, a legislação não impõe uma profissão prévia, tá? Não existe algo, não existe, não é uma profissão regulamentada que exige aí uma cadeira acadêmica anterior. Então, o curso, ele é formatado para quem nunca teve acesso, tá? Nunca teve acesso ao tributário, como para quem já teve e quer ir além, unindo teoria e prática para prestar 4 serviços de alto valor agregado, que são os serviços que eu falo que são os serviços que realmente distinguem o tributarista de inteligência de negócio: planejamento tributário, governança e compliance tributário, estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários, tá? Então, são 17 módulos, sendo 9 relacionados à parte técnica, a formação, toda a base, né, do tributário, passando por reforma tributária, tudo que a gente já tem aí de projeto de lei também, porque isso eu sempre falo, inclusive foi o tema do nosso último episódio aqui do podcast, do episódio 38. Então, eu falo isso com detalhes no curso, mas eu vou bem para a prática também, tá? Vou bem para a prática, formo vocês para a prática, inclusive para vocês entrarem no que eu chamo de campo de batalha, né, para vocês irem em busca dos clientes de vocês. Então, também falo da parte da formação da autoridade, da construção de vocês como tributaristas, a parte do marketing, a parte da prospecção, a parte do fechamento e da precificação de honorários. Então, ele é um curso bem completo, tá? Eu posso afirmar que hoje é o curso mais completo que temos. É o único que forma, mas é o mais completo também em termos de conteúdo. Tem muito conteúdo, são 180 horas de conteúdo, tá? Então, é um curso bem amplo mesmo, e ele é um curso que ele é dinâmico, então eu também vou atualizando os módulos e vou incluindo, sempre que eu vou em contato com vocês, eu vou incluindo novos módulos, tá? E, além disso, vocês têm o meu acompanhamento, então, durante 5 meses, vocês têm direito a uma mentoria mensal, né, a mentoria em grupo mensal comigo, em que a gente vai além ali do conteúdo do curso, mais relacionado à estratégia, a como que vocês podem evoluir na jornada de vocês, tá? Então, quem quiser saber mais, quem quiser colocar o seu nome na lista de espera, inclusive, é só acessar tributaristadofuturo.com.br, lá tem todo o descritivo de todos os módulos do curso, e tem o link ali para vocês ingressarem na lista de espera da próxima turma, tá? Então, a gente vai para a nossa sexta turma do curso, e previsão é de que ela seja em agosto, tá? Então, hoje estamos gravando esse episódio no dia 2 de julho, a previsão da próxima turma é em agosto de 2021, ok? Olha lá, a Cida está comentando aqui no Instagram que na próxima turma ela vai estar presente. Que bom, Cida. A Cida está sempre acompanhando mesmo. Vai ser um prazer te ter na próxima turma de alunos. Tem mais alguma coisa aí, Wendy? Acho que não. Tá. Está perguntando sobre valores do curso. O curso, ele vai custar, tá? Vai ser um investimento para a próxima turma de R$ 3.297, tá? A última turma foi de R$ 2.997, eu avisei que a gente ia ter que fazer um reajuste, porque já passamos de um ano aí sem reajustar, e a gente incluiu novos conteúdos no curso, então, vai ser R$ 3.297 o valor de investimento da próxima turma, tá? Acessível por 12 meses, vocês podem renovar, sempre que estiver no período de renovação, a gente entra em contato, porque é uma forma de vocês também se manterem atualizados em relação aos conteúdos do curso, tá bom?
Então, 3.297, claro que quem está na lista de espera, claro que tem quem está acompanhando de forma mais assídua, sempre vai receber em primeira mão as informações em relação à abertura e também uma condição promocional das primeiras horas e do primeiro dia, né? Então, a gente diferencia assim. Então, isso é para quem está realmente aí acompanhando mais de perto, então recebe aí sempre algo diferenciado. É importante estar atento às nossas redes sociais, né? A gente sempre está valorizando os engajados. Isso aí. E finalizamos, não temos mais nenhuma pergunta aqui. Não temos mais nenhuma pergunta. Wendy? Então, pessoal, não esqueçam de compartilhar o episódio do podcast, tá? Assinem o canal do YouTube. Sempre, todas as sextas-feiras, nós temos episódios aqui ao vivo, sempre com temas muito relevantes. É uma aula esse podcast, né? E acompanhem nas nossas plataformas, Spotify, Apple, Google Podcast, todas as plataformas a gente está sempre postando, e principalmente o canal do Telegram, que tem sempre conteúdos incríveis. A gente está sempre compartilhando anexos, dando informações, avisos, para quem quer entrar na próxima turma do curso. É legal estar por dentro de lá. Então, sempre nos acompanhem aqui. Isso aí, gente, olha só. Se vocês quiserem ingressar no canal do Telegram, a gente sempre deixa o link na descrição do episódio, tá? Só entra ali. Lá no Telegram, sempre que a gente tem aula, a gente informa vocês. Quando tem conteúdo exclusivo das aulas, a gente posta por lá. Então, é importante que vocês estejam acompanhando também, porque tem coisas que a gente só coloca no canal do Telegram. Inclusive, ontem eu estava dando uma limpa no canal do Telegram, estou tirando vários conteúdos que hoje já não fazem mais sentido estar lá. Então, dei uma limpa para que tudo que fique lá no canal do Telegram realmente faça diferença na vida de vocês. Então, tem áudios meus exclusivos, tem alguns vídeos que eu gravo só por lá, conteúdos que eu só posto lá, tá? Então, realmente fica o convite para vocês ingressarem lá no canal do Telegram. E lembrando-se que toda sexta-feira, às 13 horas, a gente está ao vivo gravando o episódio do podcast, tá? E aí vocês acompanham o episódio, ele vai ao ar, editado, tudo bonitinho, sempre na quinta-feira seguinte, tá? Então, na quinta-feira, às 18 horas, a gente lança no canal do YouTube, nas plataformas de podcast, o podcast editado, todo bonitinho lá para vocês ouvirem, tá bom? Wendy, olha só, obrigada por ter topado aí o desafio de estar com a gente hoje, já de supetão, né? Já colocando a prova aqui. E tamo junto. Sucesso para você nessa jornada. Obrigada. Eu possa te recepcionar aqui em outros episódios do podcast também, ou que você possa me recepcionar em outros episódios do podcast, pessoal. Para quem está ao vivo com a gente, obrigada por estar aqui. Excelente fim de semana para vocês. Para quem está nos ouvindo, excelente quinta-feira e finalzinho de semana para vocês. E até o próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, Tributarista do Futuro, Letícia Amaral e BBT Educação. É um canal só, tá? É só buscar lá no Google por Tributarista do Futuro que vocês vão achar o canal. Se inscrevam, porque também tem sempre conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos só no canal do YouTube. Wendy, obrigada, tamo junto aí, sucesso para você na sua jornada e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.